Olá, bom dia! São 11 horas e 42 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o empresário Isaac Azar, dono da rede de restaurantes Paris 6. Você certamente já ouviu falar nesse bistrô inaugurado em 2006, que funciona 24 horas e tem como marcas deliciosas sobremesas que homenageiam os artistas que frequentam o restaurante. O Isaac veio falar por que vale a pena investir em gastronomia. E não é só pelo retorno financeiro. Existe a satisfação do cliente, que é algo muito importante para quem mexe com comida. O programa está muito saboroso, então aproveita para dividir essa experiência com seus amigos. Compartilhe o nosso link. Se você tiver perguntas, escreva aqui na área de comentários do Facebook a sua dúvida que o Isaac responde para você no segundo bloco. E antes de ir para o nosso telão, eu lembro que para você receber todos os alertas dos nossos vídeos ao vivo pelo Facebook, é preciso habilitar a ferramenta. Você já está na página da Dinheiro, então é só clicar no botão seguindo e ver se as notificações estão ativadas. Agora sim, vamos para o nosso telão ver quais são as informações que vão movimentar a economia nesta semana. Eu começo com um giro de informações quentes do dia. Mesmo após a agência de classificação de risco Standard & Poor's ter rebaixado a nota de crédito do Brasil, o Ibovespa não refletiu essa preocupação no seu comportamento. Na sexta-feira, dia seguinte ao anúncio do corte, o principal indicador da B3 encerrou os negócios praticamente estável aos 79.349 pontos. Em 2018, a alta acumulada é de 3,86%. O que explica essa falta de pânico é o bom momento da economia internacional, que faz com que os investidores estrangeiros continuem procurando os países onde a taxa de retorno é atrativa, e o Brasil ainda é um deles. Agora há pouco, o principal índice da B3 estava em alta de 0,50% aos 79.751 pontos. O nosso próximo item é o câmbio, e o dólar reflete o que falei agora há pouco sobre os investidores estrangeiros. Na semana passada, a divisa americana recuou 0,85% para R$ 3,20, o menor nível desde 20 de outubro. Neste início de ano, a queda acumulada do dólar é de 3,26%. Há 15 minutos atrás, o dólar estava em nova baixa de 0,14% aos R$ 3,20. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é: presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em Nova York, diz que a aprovação da Previdência em fevereiro é viável. Nós temos aqui, mais abaixo, Airbus supera a Boeing em 2017 em número de encomendas, e a entrevista no Moeda Forte com o presidente da Smiles. E eu lembro que a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana é o empresário Jorge Paulo Lemann. Você vai entender como o bilionário brasileiro tem levado para a filantropia os mesmos conceitos usados em suas empresas vencedoras. Projetos criados e financiados por Lemann querem revolucionar a educação e o esporte brasileiros. Você encontra a reportagem completa na revista que está nas bancas, nos tablets e no site da Dinheiro. Eu volto para o nosso telão para destacar a agenda da semana, que pode mexer com o seu bolso, os seus investimentos e o seu negócio. A semana começou com a divulgação do IBCBR, o índice considerado a prévia do PIB no Brasil. A expectativa era que o indicador apresentasse pelo menos uma estabilidade em novembro na comparação com outubro, e o que veio foi um cenário melhor ainda, uma alta de 0,49%, o que, anualizado, significa 2,85% de alta. É a atividade econômica que está em lenta e gradual recuperação. Amanhã, terça-feira, o dado mais importante vem do Japão, é o índice de serviços do setor de serviços. O governo japonês tem feito muitos esforços para estimular a economia, e esse indicador mostra a variação de gastos da população com serviços. É esperado um avanço de 0,4% em dezembro sobre o mês anterior, o que seria a segunda alta seguida depois de 2 meses de queda. Já na quarta-feira, a zona do euro vai apresentar seu índice de preços ao consumidor. A inflação em dezembro deve ter uma alta de 0,4%, o que vai fazer o IPC fechar o ano em 1,4%. Portanto, inflação bastante baixa e sob controle, o que mantém os investidores atentos aos ativos de mercados como o brasileiro. Eu passo para a próxima tela, e o destaque vem na quinta-feira é a China, com a divulgação do PIB do quarto trimestre. Um dos principais parceiros comerciais do Brasil deve apresentar uma variação de 6,8% no período na comparação com o quarto trimestre de 2016. Com esse resultado, o PIB chinês encerra 2017 com 6,9% de elevação. E para encerrar a semana, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI,
divulga o Índice de Confiança dos Empresários, que antecede os dados de desempenho da indústria. O último dado foi de 58,3 pontos, o mais elevado desde novembro de 2012, e a expectativa é que os empresários continuem animados nessa próxima sondagem. Lembrando que acima de 50 pontos indica a confiança do empresariado. E chegamos ao destaque do programa de hoje. Vale a pena investir em gastronomia? O Isaac Azar, um dos mais carismáticos empresários do setor, vai dividir com você as experiências dele. Isaac, seja bem-vindo. Eu gostaria de começar o programa perguntando, pegando o gancho da CNI. Você é um otimista com o ano? Você está animado com esse ano? Primeiro eu queria agradecer a Isto é Dinheiro e ao Márcio aqui pelo convite. É uma honra participar do seu programa. Já vi muitas pessoas bacanas participar, então honrado, estou até transpirando. Que isso, que isso. Não, brincadeira, mas vamos lá. Repete a pergunta. Está otimista com o ano? Como que você está vendo esse ano? Eu vejo que 2017 para a gente, apesar da economia no Brasil praticamente ter andado de lado, os indicadores, você ter indicadores não muito otimistas para a economia, 2017 já foi muito bom para o Paris 6. 2018 tende ainda a ser ainda melhor para a gente. A gente vai ter em 2018 abertura de novas casas. Nós vamos abrir agora, estamos para abrir aqui em São Paulo, no Jardim Pamplona, vamos abrir em Salvador, nós vamos abrir também em Curitiba, Goiânia. Então, de tal forma que a gente acredita e continua investindo na expansão. A gente acredita muito na recuperação da economia. Também lembrando que é um ano de eleição. Então, ficar de olho no cenário, no comportamento, que isso inevitavelmente reflete também no apetite do cliente, na vontade de sair e consumir. Mas até lá a gente vai ter o Carnaval, que é um período bacana, e Copa do Mundo, né, que pode ser algo muito bacana também para as pessoas. Essas grandes festas, elas são muito mais um mito do que uma verdade, né? Tá. Carnaval, comportamento, principalmente, nós temos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a impressão é, pô, Carnaval é maravilhoso. As últimas semanas que antecedem ao Carnaval, por incrível que pareça, essas últimas semanas elas são fracas para o Rio de Janeiro. Porque o pessoal está em festas de escola de samba, o foco é outro. Tá? O mesmo acontece em Copa do Mundo. Em dias normais, em finais de semana normal, a casa já é movimentada. Quando você pega um dia de jogo de seleção brasileira, torna-se completamente atípico. Tá certo? Então, são falsas verdades, e mesmo quando a Copa do Mundo foi no Brasil. Isso são motivos de alerta. Tem um amigo meu, o apelido Esquerdinha, como você é São Paulino, pode dizer aí para o público que você é São Paulino. Pode, sem problema nenhum, tá? Esquerdinha, que é o dono do Marguerita, um amigo querido, praticamente um professor, o Esquerdinha falava, ser dono de restaurante é ser agricultor do asfalto. Nós somos agricultores do asfalto. Estamos sujeitos ao tempo, estamos sujeitos à economia, estamos sujeitos a volatilidade é muito grande. Você tem que estar preparado, emocionalmente preparado. E vale a pena investir em gastronomia, que é o tema do nosso programa? Economia, gastronomia dentro dos setores da economia é um setor que é muito pouco abalado pelas novas ondas, tá certo? Então, em cima disso, eu diria que sim, vale a pena, mas como em todo qualquer negócio, vale a pena desde que o foco seja muito bem ajustado. Sem muito ajuste de foco, a perda, o desperdício é um risco muito grande. Aliás, uma das inovações que o Paris 6 está fazendo é abrir restaurantes em shoppings, né? Vocês abriram um recentemente aqui em dezembro em São Paulo. Isso é um trabalho novo que a gente está... Por quê? O que vai ter diferente do restaurante que vocês comumente, que o cliente comumente vai até os Jardins ou qualquer outro endereço? A partir do momento que você começa a ganhar em escala, você começa a ter mais casas, o foco tem que ser maior. Como eu estava te falando sobre o foco, o nosso foco tem que ser o restaurante dentro da casa, o cliente, como o cliente vai ser atendido, o serviço a ser prestado, o que vai ser servido à mesa. Então, toda vez que você tem uma casa, uma loja, chamemos de loja, uma loja de rua, você dispersa um pouco esse foco. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava almoçando
no Paris 6, no Classic, que é o primeiro que a gente abriu, em 2006, como você falou. Eu estava almoçando lá, na área da varanda, e de repente teve um acidente na rua. Uma pessoa que estava parada perto do Paris 6 foi abrir a porta, veio um outro carro e levou a porta embora. Um manobrista, 2, 3 manobristas, já curiosos, foram ver o que estava acontecendo. Pô, começou a gerar aquele movimento. E qual que foi a impressão, qual que foi a sensação? Um acidente com algum carro do Paris 6. Eu cheguei para os manobristas e falei, por favor, se coloquem no lugar de vocês, tá certo? O pessoal já está resolvendo, a polícia já está chegando, o assunto não é de vocês. Foquem no cliente. Então, você vê, o meu negócio, o restaurante, eu tive que me preocupar com a porta do restaurante, com a parte de fora do restaurante. Um problema a mais para resolver. Multiplica isso por 10, 15, 20 unidades. E você não pode estar presente em todas ao mesmo tempo. Você lembra o que aconteceu há exatamente um ano, quando a menina caiu na chuva, né? na frente do Paris 6. Aquilo ali pode ter parecido, que solução brilhante, mas que ela recebeu um VIP vitalício. A solução que algumas pessoas podem não conhecer. Quanto tempo a gente perdeu para buscar encontrar a moça, conversar com a moça, ver se ela estava bem, tá certo? Fazer toda a preocupação, onde quando você está dentro de um shopping, já tem o serviço de manobrista responsável por isso, o próprio shopping responsável por isso. Você tem um auxílio de serviços que não são o seu core business muito grande. Esse auxílio ele é muito grande. Facilita focar no seu core business. E isso que é muito importante. Quando eu falo de foco, é você ter atenção ao core business. Porque o negócio de restaurante, ele é nos detalhes. Já que a gente já volta com a nossa conversa, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. E comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. De volta com Isaac Azar, sócio da rede de restaurantes Paris 6. Isaac, nessa época do ano, época de férias, não vale a pena fazer um restaurante sazonal em alguma parte do país? Nós já chegamos a ter esse projeto antes de implantar o nosso crescimento por expansão em casas fixas, né? Tá. Então a gente chegou a ter com o Hotel Tivoli na Praia do Forte, foi um período
em que a gente chegou a fazer, acho que 3 temporadas, justamente que a gente estava falando sobre o Carnaval, na época do Carnaval. O que acontece? Hoje, com a nossa expansão, com essa abertura de casas, por exemplo, 2017 o Paris 6 cresceu 60% em relação a 2016. Tá. Nós chegamos a fazer 120 mil clientes, 100 mil clientes mês, 1.200.000 ano, mais ou menos, contra um número abaixo de 1 milhão de 2016. Nossa projeção para 2018 agora é um crescimento de mais 30%, passando de 2 milhões de clientes ano. Então, com tudo isso, de novo, saindo do foco e abrindo uma operação sazonal, e para uma operação sazonal você tem a mesma preocupação com a qualidade, você tem a mesma preocupação com o serviço, com treinamento, com cozinha. Então, realmente o desgaste é muito grande. Eu fazia muito isso antes de 2013, quando eu tinha só o Paris 6 em São Paulo, e era uma estratégia para levar a marca. Hoje a nossa melhor maneira, a nossa maior estratégia para levar a marca é levar de fato a marca, e não só a imagem da marca. E essa preocupação com o serviço é algo muito presente no Paris 6. Total, né? Total. A gente tem hoje, parece uma corretora de valores, onde a gente controla os nossos índices, e entre os índices, um dos mais importantes são os índices de satisfação. Fora isso, a gente tem um monitoramento constante, até aos finais de semana, das nossas redes sociais. Isso aí eu mesmo encabeço junto com a minha equipe. Se tiver qualquer reclamação, qualquer observação, eu respondo, eu coloco minha equipe para levantar o problema a fundo, para a gente poder solucionar a questão, para poder solucionar o problema. Aliás, para não deixar que um problema individual se torne uma questão coletiva. Né? O próprio problema dessa moça que escorregou e caiu em frente ao seu restaurante não era nenhum problema seu, né? Tá em frente ao seu restaurante, mas você pegou para você isso e fez com que se transformasse num benefício para ela, né? E para que ela não se sentisse mal nessa Exatamente. história. Quer dizer, aquilo que era ela era motivo de chacota no começo, hoje ela é motivo de inveja. Queria eu ter caído lá na frente para ganhar um VIP vitalício, né? Então, existe realmente uma preocupação do Paris 6 com a satisfação, não do cliente, mas do público, com o vizinho, o morador do lado, com quem está passando ali de carro. Quer dizer, a nossa preocupação ela tem que ser constante. O Paris 6 está dentro de uma comunidade, está dentro de uma sociedade. Se a comunidade, se a sociedade, se a cidade vai mal, pior para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. E 24 horas? Ser um restaurante 24 horas está sendo algo raro em São Paulo, talvez até no mundo. Por que ser 24 horas e a dificuldade de você manter um restaurante aberto pelo período ininterrupto? Então, ser 24 horas foi uma ideia até um pouco revolucionária e muito apoiada na época pelo meu mentor, que era o Flávio Gicovati, o grande psicoterapeuta, falecido há um pouco mais de um ano. E o Flávio, ele me apoiava muito nisso. Em Paris existem algumas casas que são muito pelo apoio à cultura. O Paris 6 apoia fortemente a cultura. Como a vida cultural em São Paulo é muito ativa, ter um 24 horas é possível. Agora, quando você pega cidades onde a vida cultural ainda não é muito ativa, talvez não justifique muito ter um 24 horas. Por isso que nós estamos optando também em abrir em shopping, porque em shopping você tem o horário de funcionamento do shopping um pouco além, e é isso que nós fazemos. Mas não dá para ser 24 horas em todas as localidades. Miami, por exemplo, nós deixamos de ser 24 horas. Porque o objetivo não é atender o pós-balada. O objetivo é atender o pós-teatro, o pós-cinema, você entendeu? O jornalista que encerrou seu trabalho, acabou, fechou, depois do fechamento do seu expediente na redação, 1, 2 da manhã, ele tinha o Paris 6 para ir, ele ainda tem o Paris 6 para ir. Isso você não vê tanto em outras cidades, é difícil você encontrar. E como é que está a sua relação com os críticos? Porque você é um cara muito bem resolvido com isso, né? Você não espera que o crítico vá fazer o elogio ao seu restaurante, né? Porque o seu maior crítico são os clientes, né? Que continuam indo, como você falou, um crescimento de 60% no ano passado. Eu estou me sentindo aqui no Jô Soares, ele perguntava e respondia. Né? Minha relação com o crítico é essa, eu espero a resposta do cliente. Hoje o principal, e eu já falava isso antes, eu me lembro quando eu fui capa da Veja São Paulo, com críticas ferrenhas ao Paris 6, não me incomoda, porque o meu maior crítico é o cliente. O Edson Celular uma vez me falou, a gente apoiava uma peça dele, e eu vou te falar, o nome da peça era Harry e o papel dele era Edna, ele atuava fazendo o papel de uma mulher.
E eu falei, e aí, Edson, que você me diz? Como é que você vê aquela casa cheia? E ele falou, olha, para quem é empresário do setor, e ele também é, vale mais o aplauso da plateia do que o resultado da bilheteria. E eu digo mais, o resultado da bilheteria é consequência do aplauso da plateia. Você está entendendo? Então, o meu crítico, respondendo objetivamente a sua pergunta, é o cliente, tem que ser o cliente e esse é o meu foco. O crítico da imprensa mundialmente está perdendo espaço, porque hoje você tem reviews e esses reviews eles estão ganhando peso cada vez mais. Esse é o nosso foco, é com o público. Eu sei que algumas pessoas não conhecem a história, então eu queria que você contasse a história do Grand Gâteau, que é um clássico e uma delícia de ser provado. O Grand Gâteau, uma vez um artista amigo meu, Ben Ludmer, falou, poxa, isso aqui eu me sinto na Disney. Parecia, lembra muito a Disney. Ele trabalhava também, ele fazia trabalhos na Disney, né, esse ator. Aí eu falei, bom, e eu, como Walt Disney, eu digo que o meu Mickey Mouse é o Grand Gâteau. E realmente o nosso Mickey Mouse é o Grand Gâteau. É uma criação que surgiu já nos primeiros anos do Paris 6, então eu diria aproximadamente 10 anos, e foi um pedido do fabricante na época que a gente usava de picolé. Hoje a gente tem a nossa própria marca de picolé, o Picolé Paris 6, feito por nós, mas o fabricante era a Dileto, e a Dileto me pediu, poxa, como seria maravilhoso poder ter uma sobremesa à base de picolé. Eu falei, me dá 15 minutos e eu saio com uma lá da cozinha. E por que eu tenho essa paixão tão grande por sobremesas? Primeiro que eu sou viciado em doce. Segundo que eu sou intolerante à lactose e não posso comer. Então eu sou praticamente um voyeur. Então, eu gosto de ver os outros comendo. Você está entendendo? Então eu gosto de criar esses doces, essas sobremesas maravilhosas para que os outros possam comer. E a gente foi evoluindo com a sobremesa, com o Grand Gâteau, até o momento que a gente viu a necessidade de criar o nosso próprio picolé. Então hoje a gente tem uma linha de 13 sabores de picolé, que você já encontra no Paris 6, pode comprar e levar para casa. A gente tem uma linha de 13 sabores de picolé, combinando com o Grand Gâteau. Então é uma sobremesa pensada em cada detalhe, do começo ao fim, e tudo volta para o começo, quando eu falei, é o foco. É isso aí. Vale a pena investir em gastronomia? Com o foco e fazendo os ajustes e a mesma atenção como em qualquer outro negócio, sim, vale a pena. Aliás, como última pergunta para a gente encerrar, você é um empreendedor e um sonhador porque você deixou a empresa familiar para trabalhar com gastronomia, que era o que você gostava, importando azeites, depois abriu um restaurante Azeite, que era delicioso, né? Qual a dica que você dá para quem também está pensando em empreender? Olha, eu acho muito importante. Vai pensar em empreender, é importantíssimo fazer um estudo do negócio que você vai colocar em prática. Não seja apenas mais um negócio. Você vai fazer como um negócio a mais, eu quero botar um pouco de dinheiro, então faça com quem entende. Tá? Agora, se você vai empreender e tocar esse empreendimento, você tem que entender bem do empreendimento que você vai tocar. Comece, tenta fazer um estágio. E eu fui, antes de entrar na gastronomia, já com mais de 30 anos de idade, eu fui fazer um estágio. Eu fui entender do que eu ia mexer. Então é importante você entender, fazer uma imersão passo a passo para depois fazer o empreendimento propriamente dito. E quando fizer, não faça por ego, não faça por vaidade, mas faça pelo negócio. Se o negócio não estiver dando, faça os ajustes. A imagem não é tudo. Porque como todo e qualquer negócio, você abrir um restaurante ou você abrir qualquer outro negócio é para você ter um resultado no final. Isso é fundamental. Muito bem. Isaac, obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço a vocês, espectadores. Obrigado mesmo, obrigado, Dinheiro. E muito obrigado pela sua companhia nesse Dinheiro na semana de 15 de janeiro de 2018. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todos os alertas com as novidades diárias da TV Dinheiro. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.